vai chamar o próximo palestrante, então, tá? É o Leonardo Vaz, vai falar um pouquinho de storage, tá? Então, a palavra está com ele. Então. Enquanto o pessoal vai descobrindo onde estão meus slides, deixa eu fazer uma pergunta básica para vocês. Quem aqui já trabalha com OpenStack? Tá. Quem aqui está conhecendo o OpenStack hoje? Bacana, temos uma coisa balanceada, proporção interessante, tem bastante gente lá em cima. Essa luz aqui não está me ajudando muito. Certo? Quem aqui trabalha com Ceph junto com OpenStack? Bacana, 2, 3, 4, 5, alguns em cima, bacana. Quem aqui tem mais de 100 terabytes de USDs de armazenamento? Bacana. Essa pergunta foi para você. Legal. Fiz essas perguntas para tentar entender o contexto, justamente porque a minha preocupação maior é passar a mensagem, certo? E foi bacana justamente por isso. Bom, meu nome é Leonardo Vaz, eu trabalho para a Red Hat desde 2010. Atualmente eu trabalho no time de engenharia de manutenção de software. Nós ficamos entre os clientes, o suporte e a engenharia, certo? Nós mantemos software que vai ficar no mercado por, às vezes, uma década, certo? Nos últimos 5 anos eu venho trabalhando com sistemas de arquivos, XFS, HC4 e um pouco com Btrfs também, junto com o Chris Mason e o pessoal no projeto Upstream, certo? E no último ano e meio eu comecei a trabalhar junto com o pessoal de sistemas de arquivos distribuídos e, obviamente, com Ceph. Então, nesses próximos, sei lá, 15 minutos a gente vai fazer uma visão geral, certo? Vamos tentar justificar por que é interessante utilizar Ceph junto com o OpenStack. Então, cara, mesmo que o Vitor tenha feito essa palestra fantástica dele, conseguiu colocar em 20 minutos, esse é o novo Enéas. É importante a gente entender o que vem a ser Ceph. Para quem não conhece, Ceph é um produto de storage, certo? Então, essa definição é uma tradução livre do que diz lá no site. O Ceph é um sistema de storage distribuído e unificado, desenhado para ter uma excelente performance, confiabilidade e escalabilidade, e é considerado por muitos o futuro do storage. Quer dizer, esse paradigma, essa forma de trabalhar com storage. A gente não precisa ter uma storage cara, a gente não precisa gastar dinheiro com hardware. Você usa o hardware que consegue te atender, certo? Como o Vitor lhe falou, ele trabalha com uma série de tolerâncias, vários níveis de tolerância a falhas. O que isso significa? Você pode ter vários racks em lugares diferentes, com cópias, e se você tiver uma falha de energia, sei lá, uma inundação, qualquer coisa, você ainda tem cópia dos seus dados e você consegue acessar eles com uma boa performance. E, obviamente, possivelmente vou dizer, a feature mais interessante é que o Ceph provém diversos tipos de métodos de acesso. Bloco, arquivo e objeto. O Vitor falou sobre isso aí, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas aí, basicamente, o diagrama que o Vitor mostrou para vocês, só que um pouquinho diferente com colorido, certo? Mas, basicamente, o Vitor falou que nós tínhamos os diversos tipos de métodos de acesso, certo? Mas nós tínhamos o mesmo back-end, o back-end de armazenamento, que é o Rados. E isso é parte muito interessante, porque se vocês prestarem atenção lá no começo da apresentação, eu usei o termo unificado. E o que significa isso? E aqui é interessante abrir um parênteses bem relevante. Se você trabalha com infraestrutura, você eventualmente vai necessitar de storage, e quando você necessita de storage, você vai trabalhar com o quê? Com estruturas de armazenamento. Pode ser um NAS, um Filer, pode ser um storage high-end, com Fiber Channel, etc. Mas a questão é assim, você tem que manter tudo isso, certo? Quando você trabalha na sua infraestrutura legada, isso é tudo okay, isso é uma coisa ok. Mas quando você vem para o contexto de OpenStack, manter um tipo de storage para cada tipo de tecnologia que você utiliza, não faz muito sentido, certo? Então é por isso que o Ceph acaba sendo uma alternativa bem interessante para o contexto de OpenStack, certo? Então essa segunda parte a gente fala justamente sobre isso aí. Quais são as vantagens de utilizar essa tecnologia que o Léo está falando aqui? Primeiro, armazenamento unificado. Você tem um único tipo de back-end e diversos tipos de métodos de acesso. Apenas uma base de storage, certo? Então, isso é muito interessante, porque a sua manutenção fica restrita àquele cluster, àquela base. Ele é autogerenciável, quer dizer, o algoritmo, a forma como ele trabalha, permite que quando uma falha venha a ocorrer,
os objetos sejam redistribuídos nos outros nodes, nos outros OSDs. E isso é uma coisa fantástica, porque permite, por exemplo, que você, num evento de falha, você consiga transferir o seu workload para uma outra parte completamente diferente da tua base, certo? Da tua infraestrutura, sem causar downtime. Até tem alguém que falou hoje, mas muito fantástico. Nós atualizamos o Ceph sem downtime. Não sei se o pessoal está aqui, mas eu achei muito bacana. De uma versão para outra, sem parar a infraestrutura. A questão de escalabilidade é fantástica, quer dizer, você pode aumentar ou diminuir a infraestrutura sem a necessidade de, literalmente, parar tudo, fazer movimentação de dados, etc. Quando você precisa de mais espaço, você simplesmente adiciona mais nós com discos e ele vai funcionar, vai haver a redistribuição dos dados. E, obviamente, um ponto que o Vitor falou é a questão de performance. Uma vez que você tem os dados distribuídos, quer dizer, estripados, como o termo que o Vitor usou, o que vem acontecer? Quando você escreve, obviamente, você vai fazer as cópias uma por vez, mas quando você lê, você pode buscar de lugares diferentes. Isso permite o quê? Que você tenha uma melhor performance em termos de acesso aos teus dados, certo? Bom, quais são os principais casos de uso? O Vitor mencionou também isso lá no começo, com os esquilinhos e tal, e com a doninha, aquele último animal ali era uma doninha, certo? E, assim, ó, disclaimer, esse diagrama que eu vou mostrar agora é antigo, certo? Ele usa, vocês vão ver uma coisa interessante, ele usa um subsistema que não está mais presente, mas é um diagrama interessante para mim, por quê? Porque ele mostra a forma como o Ceph se encaixa dentro do OpenStack. Vocês viram ali que ele está com Quantum. Hoje é o Newton, as pessoas sofrem com ele, certo? Mas, assim, falando de subsistemas básicos, nós teríamos a parte de virtualização, a parte de persistência de storage, parte de objeto, rede, depois tem armazenamento também, e depois o resto dos componentes, identidade e o próprio dashboard. Mas vejam que o teu sistema de storage unificado trabalha sob ele, certo? E olha só que interessante, ele consegue conversar diretamente ali. Obviamente que tem bem mais do que isso. O próprio Vitor falou que o Nova conversava direto quando a gente trabalha com imagens efêmeras. O que é isso aí? Imagens sem estado. Você carrega uma instância, usa ela, e quando você desliga, aquela imagem deixa de existir, certo? Bom, casos de uso. Como eu já tinha falado, existem 3 tipos de interfaces básicas, que seria bloco, certo? Quando eu apresento um dispositivo por exemplo, para um hypervisor, uma máquina virtual, no OpenStack, certo? Existe objeto, que é um conceito um pouco diferente de ser tratado, certo? Como se falou antes, você faz um acesso via HTTP, na verdade, um protocolo REST, onde você utiliza os verbos do HTTP para fazer o quê? Escrever, acessar e deletar os seus objetos. Por que objeto? Porque é um tipo de dado que geralmente ele é imutável. O que significa isso? Quando você tira uma foto do seu celular e ela vai para o cloud do Facebook ou do Google, como essa foto é armazenada? Ela é um objeto, você não vai fazer a modificação, certo? Então, é um conceito interessante justamente por quê? Porque isso consegue endereçar uma série de casos de uso, certo? E aí você tem como trabalhar com a sua aplicação para que ela consiga conversar direto com esse storage de objeto e não utilizando um arquivo e caminho. E, por fim, também tem a parte de... seria como NAS, né, o CFFS. Mas vamos lá, para o começo de novo. Quando eu falo de block storage, eu posso apresentar imagens efêmeras para as máquinas virtuais, no caso do Nova, certo? Eu posso armazenar templates de máquinas virtuais nos meus dispositivos de bloco, apresentando elas para o Glance, e também eu posso fazer armazenamento de instâncias, propriamente ditas. Digamos que estou executando uma máquina virtual, mas eu não gostaria de, quando essa máquina virtual essa instância viesse ser desligada, que ela perdesse os dados. Então, a diferença principal da forma como o Nova e o Cinder vão trabalhar é justamente você manter aqueles dados, certo? E tem bem mais coisas ali, a gente poderia utilizar para backup, poderia utilizar para fazer persistência, criar camadas em cima das máquinas virtuais.
Quer dizer, você tem uma máquina virtual, um template, uma instância que você deseja criar, e você faz algumas modificações, mas você não quer perder ela e tampouco quer mudar o template. Então, você consegue gravar layers, certo? Bom, a partir do Object Storage, o caso de uso mais, possivelmente, mais conhecido é quando nós temos o Ceph trabalhando em conjunto com o Swift, quer dizer, ele trabalha como se fosse um back-end para o Swift, ou então substituindo o Swift e conversando direto com a própria API, certo? Esse possivelmente é um dos casos de uso mais conhecidos. Eu estava conversando com o Marcos, e o Marcos disse, mas, Léo, dava para fazer a apresentação das imagens direto para o Glance, usando Object Storage. A gente discutiu um monte de ideias legais com relação a isso aí. Mas, obviamente, não são casos de uso, como eu vou dizer, que sejam comuns, entende? Então, depende muito da experiência que você vai fazer e ver se aquilo ali não vai te causar nenhum problema de performance, porque a forma como o Block Storage e o Object Storage trabalham é um pouco diferente. E, por fim, mais recentemente, nós temos o CFFS. A ideia é criar um sistema de arquivos distribuído, utilizando um servidor de metadados centralizado, para você poder entender qual a estrutura do seu sistema de arquivos, quando ele está literalmente espalhado, um pouco em cada lugar, certo? E, assim, onde eu uso isso no OpenStack? Imagina que você tenha dezenas, centenas de instâncias sendo executadas, e essas instâncias precisam acessar um sistema de arquivos, os dados centralizados. Você pode, literalmente, utilizar o CFFS, através do Manila, né? E fazer com que as instâncias tenham visibilidade, tenham acesso àquele sistema de arquivos distribuído. Bom, algumas referências, certo? O website do projeto, ceph.com, a documentação oficial, blog e as redes sociais e, obviamente, o GitHub. Eu tenho uns 10 minutinhos aí. Uma coisa interessante de mencionar é que a gente está representando, apesar de eu trabalhar para uma empresa, eu estou representando o projeto Upstream, projeto comunidade, certo? Então, uma coisa interessante do Ceph, em termos de projeto, e eu achei bacana porque o colega que falou junto do processo de desenvolvimento do OpenStack é a questão de governança, certo? O Ceph é um projeto open source que tecnicamente pertence a uma empresa. O projeto não pertence a uma empresa, mas as pessoas que desenvolvem o projeto trabalham para uma empresa. Mas o Ceph tem um comitê, tem um board de conselheiros. Então, e isso é muito bacana, porque nós temos pessoas não só da Red Hat, mas também tem da SUSE, da Canonical, da IBM, da Intel, de várias outras empresas, que contribuem com o código, e devido a essa integração, essa ajuda, elas são convidadas a fazer parte do board, certo? E meritocracia é o nome disso, né? E essas pessoas, através do board, elas ajudam a decidir a direção do projeto. Entende? Então, tem muitas coisas novas. Por exemplo, tem um projeto que o pessoal da SUSE, se eu não me engano, começou, que era fazer um broker para você apresentar RAIDs, o RBD, através de iSCSI. Tem um outro projeto interessante que, se não me engano, a Red Hat está tocando, que é fazer uma interface para NFS, etc. E a parte bacana é que, assim, é um projeto aberto. Se você contribui, você tem, como vou dizer, você tem voz, você pode ter opinião, certo? Perguntas? Aleluia. Para vocês que ficaram até essa hora aí, cara. Na verdade, é algo que sempre me pareceu meio confuso, a questão de você utilizar o Ceph junto com o Swift, né? Você colocou ali que ele serve como back-end para o Swift. Essa configuração, eu faço uma configuração normal do Swift, eu crio os rings do Swift, e só que aí eu apresento o Ceph para o Swift. Mas na parte dos rings eu já seto o número de cópias que eu vou querer desse objeto. Aí eu vou ter mais as cópias do Ceph? Como é que funciona isso? Eu vou ter cópia da cópia? A distribuição.
entendeu? É um caso de uso bem específico, porque você precisa utilizar os recursos do Swift, mas a capacidade de escalar do Ceph, entendeu? Geralmente, as pessoas que trabalham com isso fazem o contrário. Eles fazem com que, ao invés de utilizar o Swift, eles fazem com que o Ceph converse direto com a API dele, entendeu? Porque, aí, como você falou, você não vai ter duas operações para determinar a localização dos dados, certo? Mas, assim, depende muito do caso de uso. Eu posso dizer que eu já vi clientes corporativos utilizando tanto um quanto o outro, mas, obviamente, muitas vezes... Então, isso não é muito habitual? Não, acontece. A questão é que depende muito como a tua aplicação está escrita. Entendeu? Mais alguma pergunta? Não, tem uma ali em cima, ali, gente, pessoal. Relaxa. Temos tempo. Deduplicação deduplicação, compreensão e outras ideias são coisas que já existem. Quando você trabalha com... como eu vou te explicar? A forma como os objetos são armazenados, quer dizer, como os dados são armazenados sob forma de objeto, ela já te dá uma funcionalidade, um pré-requisito para você trabalhar com deduplicação. Certo? Eu trabalho direto com o Sage, que é a pessoa que criou o autor original do Ceph, e é uma dos planos do roadmap. Certo? Nós já temos snapshot com copyright, já tem diversas coisas, e deduplicação, além de compressão e outras coisas, e encriptação são planos futuros. O que geralmente se utiliza, por exemplo, para criptografia, é utilizar o device mapper, né, o DMLux, para poder fazer a parte de encriptação. De compressão já é um pouco mais complicado. Tem alguns produtos corporativos, certo? Quer dizer, você vai comprar, você necessita, ele é proprietário, você consegue trabalhar em conjunto, eles conseguem fazer a compressão dos dados, obviamente, para você ter uma melhor performance em termos de espaço. Performance não, mas uma melhor otimização de espaço. Era aqui, ó. Gente, eu vou estar aí fora. Tem uma pergunta. Tem mais uma pergunta ali em cima. Vamos fazer só essa última pergunta e depois a gente fala que nós estamos com o tempo estourado mesmo e tudo mais. Você pode compartilhar com a gente casos onde você viu o Ceph não atender? Desculpa, fala mais alto. Compartilhar casos onde o Ceph não atendeu alguma situação que você... Assim, ó, é uma pergunta bem interessante. Você falar sobre limitações técnicas do produto. Exato. Olha só, é uma coisa interessante. Eu trabalho com XFS, com sistema de arquivos. Eu vi recentemente, no Ceph, já era no Ceph 2, um problema de performance com escrita de objetos pequenos, com uma certa frequência muito grande, usando Object, certo? Foi um problema, a gente acabou trabalhando junto com o Dave Schinner, que é o engenheiro, que é o mantenedor do XFS, Upstream, também trabalha conosco. E nós tivemos que fazer uma série de mudanças para poder se comportar um pouco melhor, mas, obviamente, não era a melhor opção. Recentemente, falando um pouco mais de um ano, o pessoal do projeto anunciou um novo tipo de sistema de arquivos, digamos, para trabalhar como back-end para os OSDs, que é o Blue Store. Então, é um sistema de arquivos, assim, digamos, que foi escrito pensando no Ceph e nos workloads dele. Entendeu? A gente utilizava geralmente uma coisa genérica que era o XFS ou então o Btrfs, como o Vitor mencionou. Mas, obviamente, nada serve para tudo. Entendeu? Esse é um dos casos que a gente sabe. Depois tem casos onde você tem um cluster muito, muito grande e, obviamente, você precisa ter vários monitores. E aí, quando você precisa ter um número ímpar por questões de quórum, e aí o que acontece de engraçado é quando você aumenta muito essa quantidade de monitores, você aumenta também as tomadas de decisão, porque o que os monitores fazem? Eles ficam conversando entre si, dizendo qual é a topologia do cluster, quantos nós a gente tem, quem entrou, quem saiu. Para quê? Para eles criarem a topologia que é justamente passada quando o cliente faz um pedido de conexão. Então, ele te devolve o quê? O crash map. E o crash map é justamente o quê?
É a estrutura do cluster naquele momento. 0 minutos. Tá bom? Cara, estamos ali fora. Eu ouvi falar que vai ter Obrigado, cerveja. hein? Obrigado. Tá bom? Não, você...